Nos estúdios da Rádio Iguaçu, o presidente do Sintraep, o Luiz Carlos dos Santos, que está aqui especificamente agora como cidadão e como funcionário público para conversar com a gente. Bom dia, Luiz Carlos, tudo bem? Bom dia, Batista, bom dia aos ouvintes e aos funcionários da Endurna em especial. Muito bem. Bom, Luiz Carlos, um imbróglio surgiu, você semana passada nos mandava um e-mail, né? E dizendo de uma situação que você se considera vítima com relação a uma determinação vinda da diretoria da Endurna, suspendendo por 20 dias das suas atividades em decorrência de um processo administrativo que vem ocorrendo desde 2008. Antes de entrarmos no mérito de algumas questões voltadas a esse assunto, a pergunta essa sindicância, ela partiu de que pressuposto? O que houve? Você é acusado do quê? Por favor, vamos começar por aí para entender o caso. Então, eu fui acusado de ter ausências no meu período de trabalho, né? Ausências sem o conhecimento do encarregado superior, que no caso, na época, eu trabalhava na rodoviária, né? Então, a encarregada da rodoviária fez essa denúncia na Endurna, a Endurna instaurou a sindicância, até aí tudo bem, né? Não sou contra que se faça, já que se tem dúvidas, né? Então, a base fundamental é isso. Mas ela começou já por meios errados, que ele cita aí o Estatuto dos Servidores, nós somos seletistas, né? Então, fora esse erro inicial de ter aplicado a Lei 1822, que é dos seletistas, aliás, dos servidores, ela não tem ela tem um prazo de início, que é 7 de novembro de 2008, mas ela não traz um prazo de fim. Eu tenho visto sindicâncias de 30 dias, 60, talvez até 90, mas nunca vi uma sindicância de quase 1 ano e meio. Então a história é essa. E todos os autos foram juntados, foi ouvido testemunha, aliás, 2 únicas testemunhas foram ouvidas. A primeira sendo a administradora do terminal, logo suspeita, porque foi ela que iniciou, né? E a segunda pessoa, um funcionário de uma agência de viagens ali da rodoviária, que em momento algum confirmou que eu me ausentava do serviço, né? Inclusive o depoimento dele cita que me encontrou no terminal num fato envolvendo um andarilho lá. Logo eu estava na rodoviária, né? Então, com 1 ano e pouco se prorrogou isso aí. E aliás se prorrogou assim, ela não teve um instrumento que diz assim, é necessário prorrogar por prazo X, né? Para fazer novas diligências, ouvir mais pessoas, não teve esse expediente. Ela simplesmente iniciou em 7 de novembro de 2008 e permaneceu aberta até 6 de maio agora, quando eu recebi a condenação, né? Tá, nesse período, claro que, só uma observação, você, claro, e aqui não se trata de um programa onde vamos apurar os fatos, onde condena, julga ou absolve, não é isso. Mas você entende que você cometeu essa irregularidade, você não teve zelo com a sua função pública? Qual a avaliação que você faz com relação a essa situação, por favor? O meu histórico na Endurna fala por mim. Eu tenho 11 anos de empresa, entrei via concurso, não fui indicado, né, por prefeito nenhum, entrei via concurso, tenho 11 anos, não tenho uma ausência, uma falta no meu histórico, não tenho um atestado médico. E, na verdade, eu acredito, isso é uma perseguição mesmo às minhas atividades sindicais. Porque um funcionário comum jamais passaria por uma sindicância que demorasse tanto. É a mais antiga da história da Endurna, se eu estiver errado, alguém me corrija. E talvez a mais antiga da história de Toledo, um ano e meio praticamente. Se eu estiver errado, eu quero que alguém me corrija. E se eu também estiver errado, alguém me corrija, que eu acho que é a punição mais grave que já foi aplicada a alguém dentro da Endurna. Eu sei de pessoas na Endurna que receberam uma advertência e suspensão de 3 dias, que eu tenho conhecimento talvez no máximo. 20 dias eu não tenho nenhum conhecimento disso aí. Se algum funcionário mais antigo de repente quiser ajudar a gente aí, né, podia dar esse retorno. Mas que eu tenho conhecimento, 20 dias de suspensão é uma falta gravíssima. O artigo, se eu não me engano, 482 da CLT, que dá justa causa, inclusive, né? Então, a base da sindicância é que eu me ausentava do serviço. Isso não seria uma falta gravíssima para me aplicar 482, que nem está prevista na CLT, né? O máximo que se pode provar pelos autos, já que o jurídico da Endurna é um advogado, ele tem que ir pelos autos, o máximo que você prova pelos autos é que eu me atrasei.
Isso foi registrado em ponto e que foi descontado da minha folha de pagamento. Não ficou barato para mim, eu tive que pagar por isso. Mas eu não me ausentei em nenhum momento, eu apenas me atrasei na entrada do expediente e saí no horário normal, né? E atraso não dá justa causa, não dá uma coisa grave, assim, como o jurídico tem alegado por aí, né? Eu quero fazer uma observação com relação a 747. Existem muitas mudanças, muitas emendas à lei, à Constituição, existem muitas mudanças, nós temos que tomar alguns cuidados. Mas eu tive acesso aqui a uma informação que a lei número 8.112/90, ela trata desse assunto de sindicância. O artigo 145, parágrafo único. O prazo para a conclusão da sindicância não excederá 30 dias, podendo ser prorrogado por igual período a critério da autoridade superior. O artigo 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. O artigo 152 é o prazo para a conclusão do processo disciplinar não excederá 60 dias, contados a data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, dadas as circunstâncias que o exigem. Ou seja, mais ou menos grosseiramente, 60 com mais 60, no último quesito aqui, seria no máximo 120 dias. Aí, 120 dias vai dar quanto de prazo? 120 dias, 4 meses, né? Para 1 ano e meio, alguma coisa está. Mas aqui não estou condenando, não estou... estou apenas pontuando algumas situações para que o ouvinte também entenda. Bom, Luiz Carlos, isto posto, houve um processo. Você teve acesso a esse processo chegou em suas mãos, você foi intimado para... venha cá e vamos ouvir o que é que tem a falar. Eu quero que você me explique isso claramente para os ouvintes da Rádio Iguaçu. Então, eu tenho dito e reafirmo aqui que em nenhum momento eu fui convocado para nada. O único expediente que eu tenho de oficial da comissão é um que você está com a cópia que eu te deixei, sim, que me cientifica de que foi instaurada essa sindicância, né? Fora isso, eu não tenho nada assinado pela comissão, que foi formada justamente por 3 pessoas da Endur, né? Uhum. Uma recepcionista, um engenheiro e uma contadora, sendo que o engenheiro é o presidente dessa comissão. Então, o único ofício, digamos assim, que eu tenho é esse que está em suas mãos, que eu recebi em casa, pelo correio, dia 25 de novembro de 2008, assinado, inclusive, e tudo mais. Via R, né? Em nenhum momento ele me dá uma data em que eu devo comparecer e ser ouvido. E não é falta de cobrança, não, porque eu cobri dos 4 superintendentes que passaram, né? Começando pelo Léo Inácio, Mossinger, Vanzo e agora o José Eduardo, né? Que é o que encerrou a sindicância desse modo, né? Totalmente irregular. Lembrando que em fevereiro agora o diretor jurídico da Endur tardiamente reconheceu que não poderia ser aplicado o Estatuto dos Servidores, com o processo todo correndo e totalmente irregular. Aí ele, num parecer dele, ele determinou que fosse seguida a CLT agora. Sim. Mas e daí? Você não deveria extinguir então essa sindicância que estava totalmente irregular? Sim, automaticamente. Né? Mas em nenhum momento do parecer dele ele sugere que isso seja extinto. Ele sugere, pelo contrário, que tenha prosseguimento. E aqui eu friso que essa comissão de sindicância está atuando como mero figurante, nem coadjuvante, é mero figurante. Porque se eu recebi apenas um expediente dia 25 de novembro de 2008 e nunca mais tive notícia oficial dessa sindicância, dessa comissão de sindicância, para que ela existiu então, né? O diretor jurídico alega que em vários momentos a Endur tentou me localizar. Coisa mais simples, eu estava na rodoviária, era só encaminhar via administradora do terminal. Não tinha como eu fugir disso, né? Se não conseguir me localizar por telefone, que é impossível também, me localizasse via administradora do terminal, ela estava ali por aqui, né? Eu encaminhava para ela o ofício, ela me deixava de manhã, eu pegava, assinava em 2 vias e acabou. Em nenhum momento eu fui convocado ou convidado a comparecer. E friso mais uma vez que os 3 membros da Endur que fazem parte dessa comissão são meros figurantes, né? Já que o único expediente que eu tenho é de 25 de novembro de 2008. Nunca mais tive notícia deles. Certo.